Perdi um filho há 1 ano. Choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Aquela mulher que está vindo ali, ó, jaqueta cinza, ela tinha 2 filhos. E os 2 morreram no mesmo acidente neste ano. Ela está de pé. Pode ser maior essa palma. A família da Roseli foi destruída numa mesma noite. 2 filhos lindos. Venha cá, venha para cá, sobe aqui. Cadê a Lucimara? Vem cá, Lucimara. Vem cá, Patrícia. A Lucimara, minha gente, ela perdeu o marido e as 2 filhas no mesmo acidente. Vem cá. A Patrícia perdeu a Bia, mudou a nossa vida. Cadê a Vânia? Vem cá, Vânia. A Vânia perdeu o Gustavo. Olha bem para essas mulheres, por favor. Tem alguma mãe aqui que perdeu os filhos? Tem? Vem cá, minha filha, vem cá. Maria Helena está em cima. Mãe da Mirella, vem cá. Elas não viraram notícia, não. Aqui. Essa aqui foi aquela que perdeu o filho atropelado em Taubaté, que foi uma vez pauta do meu programa. Tiago, Pablo de acidente e o Tiago com câncer. 8 e 18 anos. Essa é a Roseli. A Maria Helena perdeu a Mirella. A Maria José perdeu a Daniela, que não estão aqui. Não está aqui. Um acidente trágico em Petrópolis, fruto de uma noite em que alguém embriagado dirigia pela cidade. Está aqui. Perdeu o Felipe, menino bonito, mandou a foto para mim aqui, de Uberaba. A Vânia é minha madrinha de ordenação. Está aqui no livro. Vânia é uma mulher que precisou inventar o calvário de seu filho, assim como Maria Clara, a história de ontem. Gustavo, mais velho de seus 3 filhos, ao sair de férias no mês de dezembro, sofreu um acidente trágico e morreu no auge dos seus 14 anos. A história abalou profundamente a pequena cidade de Terra Boa, no interior do Paraná. A morte de uma pessoa jovem é sempre traumática. Parece ferir as regras de uma vida, uma vez que a morte está ligada a idades avançadas. O desespero se abateu sobre aquela família, mas os desdobramentos dos fatos não foram como os da primeira história, de Maria Clara, que não soube reencontrar o significado da vida. Vânia reagiu diferente. Ao perder o seu filho Gustavo, essa mulher resolveu fazer justiça à morte tão prematura do seu filho. Ivan Karamazov, personagem de Dostoiévski, diz que a morte de uma criança lhe dá ganas de devolver ao universo seu bilhete de entrada. Mas ele não o faz. Ele continua a lutar e amar. Ele continua a continuar. Vânia, mesmo sem saber, atualizou em sua vida a força das palavras do personagem do grande autor russo. Ela optou por continuar, lutando e amando. Sofreu muito, mas não se prendeu à pergunta infértil que nasceu logo depois da tragédia. Em vez de pensar na causa de tudo aquilo ter acontecido, Vânia reorganizou tudo o que lhe sobrara. Fez artesanato da dor.
Reuniu os retalhos da vida e, assim como as mulheres que tecem colchas com restos de tecidos, colocou-se a costurar os significados que ainda tinha nas mãos. Olhou para os olhos dos filhos, Thaís e Alessio, descobriu neles a continuidade de sua maternidade ameaçada, porque perder um filho é um parto às avessas, como se a morte possuísse a força de arrancar do ventre a memória do amor um dia fecundado. Segurou firme nas mãos do marido, Antônio Carlos, descobriu nele as porções de Gustavo que ainda eram vivas e decidiu prosseguir. Era o início da ressurreição, o anúncio de que o túmulo estava vazio. Em nada ela escondia o sofrimento. Não criou personagens, nem simulou uma coragem que não tinha. Apenas confiou na certeza de que a morte de Gustavo não poderia significar a morte da família. O sofrimento vivido não poderia se transformar em inferno de uma vida inteira. Não permitiu que a vida sepultasse mais que a própria morte. O único jeito de prosseguir era se ater às perguntas alimentadas por esperanças. O que Vânia precisava se perguntar não era sobre as razões de seu filho ter partido tão cedo. O que ela precisava fazer, e o fez, era olhar-se no espelho do tempo e perguntar-se: e agora? O que do Gustavo eu tenho dentro de mim? O que desse menino me restou para que eu possa recomeçar? O que eu poderia escutar do Gustavo nessa hora? Mãe, pare a vida e viva para chorar a minha morte? Ou, mãe, cuida dos meus irmãos, do meu pai e dos que você ama por mim. Vânia escutou a segunda. Encarou a dor como motivo e não como pergunta. Projetou o seu processo de reconstrução e se colocou na luta. Alguns anos depois do acontecimento, numa boa madrugada de conversas, eu disse: foi muito duro perder o Gustavo, não foi? E ela me respondeu: sem dúvida, foi muito duro, mas foi também muito especial. Eu a olhei assustada e ela continuou: ao experimentar a dor de perder meu filho, pude chegar a alguns lugares da minha alma a que nenhuma alegria havia me levado. Ao ter que sepultar o meu filho, eu tive que descobrir coisas que estavam escondidas dentro de mim, que eu jamais sabia possuir. Descobri uma força que estava resguardada e que só aquela dor poderia ter revelado. Vânia poderia ter se prostrado diante do Calvário e ali permanecido pelo tempo que quisesse. A dor que sentia era forte o suficiente para garantir o direito de justificar sua atitude, mas ela não quis. Preferiu o desafio de prosseguir, de repetir no tempo a coragem que está impressa na expressão de Pietá, a virgem que segura o filho morto nos braços. Segura com expressão de dor, mas ao mesmo tempo de serenidade, pois ela está presa na certeza da ressurreição. Eu não sei o quanto que restou para elas, para que elas pudessem recomeçar. A Roseli não tem filho nenhum mais. Nada. O desafio dela é dobrado. Vocês têm filhos a quem vocês podem olhar nos olhos. A Lucimara tem uma, sobrou a Bia. A que lhe falta? A minha Gabi, né? A dela é Beatriz, eu tenho o Igor e tenho agora os 300 filhos de Betânia que fazem parte da minha família. Patrícia descobriu Betânia depois da morte da Bia. Aliança de consagrado. Você sabe que no dia que eu fazia o show lá da Amã, em que eu olhava aquele povo todo reunido, tudo organizado por ela, para ajudar a comunidade de Betânia, eu só pensava assim: o que a morte de uma criança, quando bem vivida, pode fazer na vida de uma mulher? Olha o tamanho deste lugar, olha o tanto de pessoas que essa mulher trouxe aqui para dentro. 2.800 pessoas. E olha o que a Bia está fazendo na vida da mãe dela.